Corinthians. Luiz Fabiani. Salve o Corinthians! Salve o Corinthians, diga-se de passagem. Tamo firme e misturado. Dia 27 tem jogo, dia 30 tem jogo. E depois na quarta-feira também. Dia 27 a final com o Palmeiras. Depois tem Bahia lá na Arena. E depois tem Huracan na Neoquímica Arena. Luiz Fabiani. Confirmadas então as datas do Corinthians. Estreia vai ser na quarta-feira na Sul-Americana diante do Huracan às 19 horas da Neoquímica Arena. Então você que vai trabalhar e vai direto pro estádio, fica ligeiro, porque o jogo que começa às 7, você que vai de transporte público, fica realmente muito complicado e boa parte dos torcedores chegam bem depois do apito inicial. Data FIFA, Memphis Depay, um dos 5 convocados do Corinthians, vai ser titular da seleção holandesa amanhã no duelo contra a Espanha, jogo de ida das quartas de final da UEFA Nations League. Essa informação foi confirmada pelo Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, através de entrevista coletiva. Então você que está curioso para ver Memphis Depay fora do Corinthians, como é que ele se porta jogando na seleção holandesa, na qual ele é o segundo maior artilheiro da história com 46 gols, acompanha amanhã no período da tarde Espanha e Holanda. Jogo de volta vai ser no Ele dia é titular, 23. filho? Titular confirmado pelo Ronald Koeman. Esse cara, 46 gols, o Van Persie tem 50, né? Isso. Ele pode alcançar o Van Persie. Diga-se de passagem. É verdade isso mesmo em relação ao prêmio de 4 milhões e 700 mil para ele? Ele tem... O GE deu isso aí com o contrato, ele mostrou o contrato, não foi? Eu tive acesso ao contrato também e ele tem um prêmio para caso ele ganhe algum título pelo Corinthians. Algum título? Qualquer um. Qualquer um. 4,6 milhões. Aí pergunta... Mas se ele ganhar todos? Ganhar vários, 4,6 milhões do cada um. Jeito. Não, 4,6 milhões é a bonificação se ele ganhar pelo menos um título. Ah, entendi. Com a camisa do clube, e esse valor é diluído até o final do contrato. Ainda essa semana deve rolar uma matéria especial aqui na Bandeirantes com todos os detalhes do contrato do Memphis. Mas é legal fazer isso. Vou dar uma opinião. Eu sou contra isso? Sou. Como ex-jogador, sacou? Eu acho que isso não é legal pro elenco. Mas é muito melhor você dar 4 milhões e 700 pra ele do que 2 milhões por mês pro Igor Coronado. Sim. Aliás, então vamos lá. É 2 milhões por mês. Por favor. Coronado. Quem que é parente dele? Os parênteses. Ah, parênteses. Não os parentes. Ah, tá, entendi. O Igor Coronado, ele chegou recebendo ano passado 1 milhão de salário mais direito de imagem, mais 1 milhão de reais em luvas. O Corinthians pagou esse 1 milhão de reais em luvas durante o ano de 2024 e esse valor já foi quitado. Então agora ele recebe 1 milhão. Então ele ganhou 24 milhões. É o contrato, a operação tudo é de 27 bem. milhões. Não, tudo bem, nos 2 anos, 40, 54. Não, 27 milhões pro contrato todo, né? Não, tudo bem, esse negócio de 1 milhão é Miguel. Ele ganha 2, velho. 2 milhões sai do Corinthians. Pra quem vai, se é 1 milhão pra ele, se é 500 pra ele, se é 200 pra ele, não importa pra mim. Ele, 2 milhões, sai do cofre do Corinthians. Saía em 2024. 2025 é 1 milhão. Não, tá, vamos lá. Aí você pega um cara como esse que ganhou 27 milhões. É muito melhor você dar 4 milhões e 700 pro cara, nesse entendimento? Olha só, aí você paga 500 pau pro Pedro Raul. Você pagou 800 mil reais pro Luan. Cara, como é que eles têm tanto dinheiro assim? 4 anos de contrato pros dois aí, pro Luan e pro Pedro Raul. Foi quase 60 milhões. A operação Pedro Raul fica em mais de 60 milhões de reais. Porque o Corinthians pagou 25. Isso! 60 milhões pro cara. Então, eu acho que tem que ter esse balanço em relação a isso aí, gente. E um detalhe do contrato por favor. do Memphis, tem gente que fala, pô, mas e a Esportes da Sorte? Ela paga o Memphis? A Esportes da Sorte tinha uma cláusula no contrato do patrocínio Master do Corinthians que diz o seguinte: a gente dispõe de 57 milhões de reais para o clube, dentro de um prazo de 24 meses, contratar um jogador midiático com o nosso aval. O Corinthians gastou esse crédito de 57 milhões com o Memphis Depay, mas esse valor não cobre todo o contrato. Agora, aí falam, pô, se o Corinthians não contrata ninguém, esses 57 milhões iam pro clube? Não, era uma cláusula específica no contrato que seriam 57 milhões adicionais pro caso de uma contratação de um jogador midiático. Que foi o Esporte da Sorte, o Viva Timão aí do Renato ia fazer isso. Ele falou pra mim. Eu nunca falei isso, vou falar agora. Ele queria contratar o Di Maria pra trazer pro Corinthians. Isso esse ano? No ano passado. O Viva Timão, do Renato. Aí não deu certo, não sei o que. Depois veio só com o patrocínio agora, né? Plata. Que foi feito agora no Omoplata, né? Então ele tentou fazer isso pra contratar o Di Maria, mas não conseguiu.
mas não conseguiu. Não é um procedimento tão simples, né? Não, Pra não é entrar uma fácil. empresa. Não, Você não lembra do é, caso da Taunsa, por Não. exemplo, né? Que no final deu tudo errado pro Porra, Corinthians. a Taus, o herói, advogado que é meu advogado há Era mais de diretor 30 jurídico anos, do Duílio. e ele falou pro Duílio, tá? Eu tenho um e-mail comigo. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O Duílio falou, não, responsabilidade minha. 36 milhões. 36 milhões. É brincadeira. E todo mundo tá livre, todo mundo tá solto, todo mundo dando risada, todo mundo em Miami, todo mundo, sabe? O herói falou, não faz isso, não faz isso. 36 milhões. O que mais do Corinthians aí? Tem a questão dos ingressos, Tá. né, craque? O que aconteceu aí? Fala pra mim, filho. Vamos lá, é o seguinte, um ex-funcionário da parte de TI do Corinthians, o Marcelo Munhoz, expôs publicamente algumas questões envolvendo a conduta do Augusto Melo com a distribuição de ingressos da Neoquímica Arena. Segundo ele, os cadastros destinados ao clube no fiel torcedor aumentaram substancialmente e boa parte desses ingressos não foram destinadas àquele torcedor que paga a mensalidade do fiel torcedor. 60 ingressos que eram destinados ao marketing na antiga gestão, agora são 400 ingressos para parceiros comerciais. Fora isso, outras contas ligadas a conselheiros também têm acesso a esses ingressos. Você é um dos 300 conselheiros do Corinthians, você tem direito a um ingresso e mais 4 com acesso antecipado que você pode comprar. O resultado disso... Não, mas não é com de 30% o valor? Também. Não é? Com desconto em cima desses 4 que você De pode 30%. É 4 ou 3? 4. 1 mais 4? 4, sim. E aí, em cima disso também, boa parte, mais da metade dos ingressos hoje não são disponibilizados ao fiel torcedor. Então você, fiel torcedor, que você tem seus 50, 60 pontos, não consegue comprar, é porque na realidade esses ingressos estão sendo facilitados para o acesso de pessoas que não fazem parte do programa. Resultado disso, muito mais cambistas e muito mais ingressos inflacionados. Mesmo assim, o torcedor corintiano sempre... Deixa eu te perguntar, às vezes as pessoas falam pra mim que tem ingresso do Corinthians sendo vendido no Instagram. Isso é verdade? Tem. Vai direto, aparece pra mim. De 700, 800 mil reais cada ingresso. Isso é verdade? Inclusive pra final, os ingressos ainda não estão à venda e você tem cambista já vendendo a mais de R$1.000. Então tem muita gente vendendo. Mas como que ele vende se ele não tem ingresso? Por exemplo, eu tenho... É o que ele chama de reserva antecipada. Ó, você me dá R$1.000 e eu garanto que eu vou ter o ingresso. Alguém lá dentro tá facilitando a vida desse cambista. Exatamente. Porque se alguém consegue ter acesso a 5 ingressos com desconto, então ele já avisa o cambista que trabalha pra ele, fala, ó, já garanti 4 aqui, você já pode anunciar que o meu tá tudo alinhado. Recentemente na Rádio Bandeirantes a gente trouxe aqui sobre o caso do Dinei também, que estava comercializando 5 ingressos através de uma rifa no Instagram dele. Ele teve a oportunidade de se explicar aqui na... O que aconteceu? Que o Dinei, que é funcionário do Corinthians, estava rifando 5 ingressos nas suas redes sociais e isso chamou a atenção de muita gente, né? Por que um funcionário do clube tem direito a 5 ingressos e está lucrando em cima disso? Ele explicou que na realidade o dinheiro ia para uma empresa, enfim. Mas realmente está cada vez mais difícil para o torcedor comprar os ingressos. O Corinthians soltou uma nota oficial explicando a situação. Me estranhou. O que falou? Não apresentou documentos, apenas alegou que o Munhoz, quando estava trabalhando no Corinthians, nunca levantou esses pontos nas reuniões internas do clube. E aí tem uma segunda parte, craque, que eu acho que é até a mais importante, que diz respeito... eu vou falar de mim, tá? Eu tenho 2 ingressos, porque eu tenho cadeira. Eu tenho cadeira. Eu paguei, não sei, acho que 7 mil cada cadeira, uma coisa assim. Acho que foi 7 mil cada cadeira. Então, todos os jogos do Corinthians, eu tenho 2 ingressos. Muitas vezes eu nem pego os ingressos, que eu esqueço. Sacou? Então esses ingressos ficam lá. São esses ingressos, talvez, que as pessoas façam isso? Ou não? Tem nada a ver. Esses ingressos do plano Minha Cadeira, eles são de posse sua. Então, Minha. se você fosse vender... Só eu. O que acontece, por exemplo, você tem sua cadeira... Mas eu posso vender isso? Em teoria não, mas acontece pra muita gente. Poder você não pode, mas se ninguém ficar sabendo... O que acontece é que muita gente abusa desse poder. Então, Corinthians e Palmeiras, que tá com valor lá em cima, muita gente querendo comprar, o cara que paga seus R$600 na mensalidade da cadeira, ele vai lá e vende o ingresso por R$1.500. Então, ele estaria lucrando em cima do Corinthians. E a acusação... Se eu não estiver errado, acho que é 7 mil por ano a cadeira. Uma mais cadeira. Mais ou menos essa faixa. Não é? E o que corre no Conselho Deliberativo do Corinthians é uma investigação sobre isso. Então, o Augusto deve ser convocado a prestar esclarecimento. Mas isso acontece sempre? Não é só agora no Augusto? Então, o Munhoz... Que é sempre tudo agora, né? O Munhoz, ele diz que isso aumentou muito na gestão Augusto. De que mas tinha... O marketing tinha direito a 60 ingressos. Tudo bem, você acha que não tinha do Andrés e do Duílio? Não teve esse processo levantado. Muitas coisas não tem em relação ao Duílio e nem ao Andrés, né? Muitas coisas não tem, né?
É impressionante. Vê quem tem cadeira lá. Ah, sim. Vê quem são as pessoas que têm plaquinha cadeira. com o nome ali, né? Vê lá, tá o nome de todo mundo lá. Quem são? É tudo da Renovação e Transparência, irmão. Gozado. Sabe o que tinha que fazer? Abre a nota de todo mundo que tem as cadeiras lá. Ó, você pagou, cadê? Cadê seu dinheiro? Eu já acho meio bizarro, cara, que eu acho que o conselheiro ter o direito ao lugar dele faz sentido. Às vezes é uma remuneração de um cargo não remunerado. Ó, você vai trabalhar em prol do Corinthians, em troca você vai ter a sua cadeira garantida. Mas cada um tem direito à facilitação de pegar mais 3 ingressos. Já estamos falando de 1.200 ingressos destinados aos conselheiros. Enfim, eu acho complicadíssimo. Mas você acha que os caras que comandaram o Corinthians durante 16 anos, que deixaram o departamento amador de lado, que deram cargos pra todo mundo, por causa de quê? Como que você dá? É lógico. E não é só o Corinthians, irmão, é no Palmeiras, no Cura, em todo lugar. O que o torcedor precisa entender é o seguinte, mais da metade... Como é que o cara tem ingresso? Como é que o cambista tem ingresso pros shows? Como é que o cambista tem ingresso pro jogo do Palmeiras? Como é que o cambista tem ingresso pro jogo do Flamengo? Como é que os cambistas têm ingresso agora pro jogo da seleção? Alguém facilita pra eles. E dá um crédito também pro pessoal da chapa da Arquibancada 85, foi uma chapa que concorreu à eleição pela primeira vez em 2023. Eles estão produzindo uma pesquisa para denúncia de cambistas. Então você, torcedor que se encontra com cambista, que se depara com essa situação dos preços abusivos, procure o pessoal da chapa 85 nas redes sociais, porque eles estão fazendo... Cambista nunca vai acabar, meu irmão. Você esquece. Eu vejo aqui em shows que tem aqui no Morumbi, cara. Então vamos lá. Se eu for na final do Campeonato Paulista, eu duvido que cambista não tenha ingresso. Corinthians e... Se eu for na final de qualquer show aqui, duvido que o cambista não tenha ingresso. Até camarotes. Não arruma, Gustavo? Opa. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Aí, capaz do cara ter 5 de verdade e 200 falsos. É sempre assim, Aí cara. Tem que ir no sortido. É sempre assim, cara. Chega na Neoquímica Arena, antes de falar em bom dia, compra e vende ingresso, compra e vende ingresso. Como que eles têm? É. Mas não é só no Corinthians, é em todos os lugares, cara. É. E quem se ferra... Mas quando é o Corinthians, aí a pancada é outra.